Vocês já pararam pra pensar em quantas super lutas absurdas a gente perdeu no UFC ao longo dos anos? Lutas que fariam o mundo inteiro parar pra assistir. Aquelas lutas que resolveriam discussões eternas sobre quem é o melhor. Foram lutas que os fãs imploravam pra ver acontecendo. Hoje eu vou te mostrar as maiores super lutas que o UFC conseguiu estragar de algum jeito. E olha, alguma dessas vão te deixar da vida. Vamos começar com uma mais recente que foi assunto do vídeo anterior, que é a do Jon Jones versus Tom Aspinall. Cara, essa foi a luta mais pedida dos últimos tempos. É simplesmente o cara, né, que é considerado por muitos o maior da atualidade, contra o cara que estava dominando completamente o peso pesado. Essa luta praticamente iria colocar o Jon Jones e o Tom Aspinall à prova. Toda essa rivalidade começou com o Tom Aspinall se machucando para a luta contra o Blades. E o Jon Jones acabou lutando com o Ciryl Gane. Beleza, o Jones finalizou o Gane de boa. Mas aí o Tom Aspinall volta e detona o Tibura no primeiro round com uma sequência simplesmente incrível. Só que aí começou, né? O Jon Jones, ele se machucou antes da luta contra o Stipe, e a gente acabou vendo o Tom Aspinall contra o Pavlovich pelo cinturão interino. E claro, o Tom Aspinall massacrou o Pavlovich. Virou o campeão interino, e nesse momento, cara, aquela luta do Jones contra o Stipe tinha que ser cancelada, pô, pra fazer contra o Tom Aspinall. Não fazia sentido algum você colocar o Stipe para enfrentar o Jon Jones ainda. Só que aí, cara, o Jon Jones não queria, né? Ele resolveu enfrentar um cara de 42 anos que estava um tempo já sem lutar, tá? E todos os fãs, né, e quem não é fã também, tava pedindo essa luta contra o Aspinall, tava implorando pro Jon Jones lutar contra o Tom. Ninguém queria ver o Jones contra o Stipe. Cara, se tinha uma pessoa que poderia parar o Jon Jones, é o Tom Aspinall. E se tinha uma pessoa que poderia parar o Tom Aspinall, era o Jon Jones. Então essa seria uma das maiores lutas de todos os tempos. Mas aí, infelizmente, no UFC Baku, o Dana White anunciou que o Jon Jones estava aposentado, né, que ele fez uma ligação para ele e simplesmente aposentou, e o cinturão ficou para o Tom Aspinall. Problemas técnicos, a minha luz acabou de acabar, é foda, né? Acabou a bateria. Simplesmente essa foi uma das maiores provas que o Jon Jones estava correndo o Tom Aspinall, porque ele sabia que seria um risco para o seu cartel essa luta. Sendo bem sincero com vocês, eu ainda acho que essa luta o Jon Jones iria vencer. Concluindo aqui, o Jon Jones literalmente correu dessa luta pelo simples fato de ele querer, né, ficar invicto, entre muitas aspas ainda. E sei lá, né, eu ainda fico um pouquinho em cima do muro, mas minha opinião final continua sendo Jon Jones. Outra super luta que ainda pode acontecer é Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Cara, isso seria a top 3 maiores lutas da história do UFC, certeza absoluta. O Islam já venceu o Volkanovski, o Topuria também, o Islam venceu o do Bronx, o Topuria também. Seria o número 1 do ranking do Pound for Pound contra o número 2. Essa seria uma das maiores lutas pelo simples fato dos dois estarem no auge de suas carreiras. O Islam perdeu apenas uma luta, o Ilia Topuria invicto, na fase muito boa, né? Ganhou de vários lutadores excelentes. O Islam nem se fala, né, cara? Mas por que essa super luta ainda não aconteceu? Foi basicamente culpa do Belal Muhammad, que ganhou, que perdeu, né, no caso, pro Jack Della Maddalena. E o Islam já tinha falado que ele não iria subir se o Belal tivesse ganhado essa luta, porque os dois são amigos e tem toda aquela questão. Que o Islam também falou, se o JDM ganhasse do Belal Muhammad, ele iria subir para desafiar o Jack Della. Então foi isso que aconteceu, né? O Muhammad perdeu e o Islam subiu de categoria para enfrentar o JDM. Acabou, né, vagando o cinturão dos leves. Quem disputou foi o Ilia Topuria contra o do Bronx. E o resultado vocês sabem, né? O Ilia Topuria nocauteou, infelizmente, o Charles do Bronx no primeiro round. Mas, vida que segue. Mas ainda existe um mundo de o Islam ganhar essa luta contra o JDM e descer de categoria, o Ilia Topuria subir de categoria também. Outro mundo também é que se o Islam perder, ele vai descer de categoria novamente. Aí vamos ter uma super luta contra o Ilia Topuria. É uma chance muito pouca, mas, cara, tudo indica que pode sim acontecer. O próprio Khabib falou que seria uma das lutas mais difíceis do Islam. Mas, cara, minha previsão para a luta do Topuria contra o Islam, eu vou ficar um pouquinho em cima do muro, mas nem tanto, tá? Eu ainda acho que o Ilia Topuria vai vencer o Islam. A gente não viu tanto assim um jogo de chão do Ilia Topuria, mas o cara é faixa preta no jiu-jitsu. Fora o strike, né, dele que é surreal. Mas, pô, o Islam tem um chão incrível também, tem um strike bem razoável, mas minha opinião final
que o Ilia Topuria venceria essa luta. E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos. Agora vamos partir para 2023. Francis Ngannou contra Jon Jones novamente. Francis era campeão dos pesos pesados e o Jon Jones tinha acabado de vagar o cinturão dos meio pesados. E isso depois de dominar a divisão por anos, hein? Isso não foi surpresa para ninguém. Todo mundo sabia que uma hora ou outra o Jon Jones ia subir pro peso pesado. E o Francis vai lá, apaga o Stipe Miocic com um nocaute devastador. E de repente o Jon Jones começa a exigir uma montanha de dinheiro para lutar contra o Francis. Basicamente ele estava exigindo uma fortuna e não queria lutar se recebesse pouco. Pouco assim, né, galera? Entre aspas. Depois temos Francis Ngannou contra o Ciryl Gane e ganhou também, né? O Jon Jones, nada ainda. Depois rola uma treta do Francis Ngannou com o UFC e ele vai pra PFL e simplesmente o Jon Jones aparece. O cara tava prontaço pra lutar contra o Ciryl Gane e ele ganhou, né? Cara, e a mesma coisa contra o Tom Aspinall. O Jon Jones, ele fugiu mesmo e na cara dura, cara. Ele só fugiu. Não quero lutar com esse cara aqui, eu vou enrolar e ninguém vai perceber, né? Mas, pô, todo mundo percebeu. E não parecia aquele Jon Jones que a gente via destruir os caras, tava lá pronto pra lutar. Não era o mesmo Jon Jones de anos atrás. Minha previsão, Jon Jones, tá? Ganharia essa luta contra o Francis Ngannou facilmente. Pode me xingar nos comentários, mas essa é a minha opinião. Agora, vamos falar de uma luta bem interessante. Conor McGregor versus Jorge Masvidal, que era pra ter acontecido lá em 2020. Por muitos fatores, essa luta poderia ter sido uma das maiores da organização. Conor McGregor, ele estava vindo de uma das suas maiores lutas da organização, que foi contra o Khabib em 2019. O Jorge estava dominando também a sua categoria. Só faltou o cinturão, é claro. Aquela luta épica, né? Épica sim, que durou 5 segundos. Ele enfrentou o Ben Askren. Nessa luta, ele ganhou o título de nocaute mais rápido da história do UFC. Depois enfrentou o Nate Diaz pelo cinturão BMF e ganhou dele também. Masvidal versus McGregor seria uma luta muito épica por esses motivos. Eram dois caras que estavam no auge de suas carreiras. Ah, mas por que essa super luta nunca rolou? Porque primeiro teve McGregor contra o Cerrone, ele foi lá, nocauteou ele totalmente tranquilo. Depois veio o Usman contra o Masvidal. O Usman já deu aquela acalmada no hype do Masvidal e ganhou dele. E depois veio aquela doença que eu não posso falar o nome, né, que trancou todo mundo em casa, e você já sabe qual que é. Bagunçou tudo e veio num time gigantesco, né? E a minha previsão para essa luta seria Conor McGregor, né? Depois de ter visto o Usman ganhando do Masvidal, eu vi que o Conor McGregor ganharia essa luta até facilmente. Quando eu falo facilmente, galera, não é que vai acabar com a luta em 10 segundos, não. Ele iria dominar ali, chegar ali devagar, talvez acabar no segundo round, terceiro. Então, não é porque eu tô falando que o cara é ruim, tá? Que vai acabar a luta em 10 segundos. Não é assim que eu tô falando. Agora, essa super luta aqui, eu já fiz um vídeo no canal também, que é do Khabib Nurmagomedov contra o Tony Ferguson. E essa daqui é pra deixar o cara com raiva, cara. Porque ela foi cancelada 5 vezes. Cara, 5 vezes. Eu arrisco a dizer que essa seria a top 3 lutas da história do UFC. Khabib, um dos maiores wrestlers do UFC, contra o cara que estava vindo de 12 vitórias consecutivas, que tinha um jiu-jitsu bem afiado também. E naquela época ele tinha um jogo de luta muito diferente. Ele não era igual aos outros caras, ele tinha um estilo bem diferente de luta. Agora eu vou te contar por que essa luta foi cancelada 5 vezes. Primeira vez o Khabib machucou as costelas. Totalmente normal, acontece, né? Acontece. Na segunda, o Tony machucou o joelho. Na terceira, o Khabib teve problemas com o corte de peso, foi muito extremo, ele passou mal, aí não conseguiu rolar essa luta. Na quarta vez, o Tony tropeçou num cabo de fio, assim, de estúdio e machucou. E na quinta vez, pra esbagaçar tudo, veio a pandemia, né? Daquela doença lá. E depois o Ferguson enfrentou o Justin Gaethje e tomou um sacode, né? Pô, foi 5 rounds. Ele até começou bem a luta, mas depois o Justin dominou completamente a luta. Infelizmente, essa luta não era pra acontecer mesmo, cara. Foi cancelada 5 vezes, galera. Eu não tenho o que fazer ali nessa situação. Minha opinião é que o Khabib venceria sim essa luta, porque o wrestling do Khabib estava muito de alto nível naquela época. Obviamente, o Tony Ferguson era diferente, mas o Khabib também era imparável. Pô, ele tava invicto, né, galera? Mais de, se eu não me engano, ele tava 27-0 ou 28-0 naquela época. 27-0
2-0 mais ou menos. Contando assim, se a luta fosse feita em 2020, tá? E vamos fechar com uma super luta que muitos fãs gostariam de ter visto também. É Anderson Silva contra o GSP. Se você olhar várias listas de maiores lutadores de todos os tempos, o pessoal sempre vai colocar o GSP e o Anderson Silva nessa lista. Cara, o Anderson Silva dominando os médios, o GSP dominando os meio médios e ambos defendendo o cinturão no seu auge. Mas por que essa super luta nunca aconteceu? Porque o GSP, ele não queria subir para a categoria dos médios. Ele só subiria se fosse permanentemente. E em 2013 ele deu um tempo depois da luta contra o Johnny, pois o Chris, infelizmente, nocauteou o Anderson Silva e foi o começo do fim. Minha previsão, cara, eu sempre acompanhei o Anderson Silva e eu acho que ele ganharia essa luta. De boa? Não, porque o GSP é um cara excelente também. Me conta aqui nos comentários qual dessas super lutas você gostaria de ver. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like no vídeo, clique em hypar também para ajudar o canal e até mais.